noite. No programa Entrevista Coletiva de hoje, vamos antecipar as conversas sobre a campanha para a presidência da República, conversando com um político que é apontado como o nome mais forte do PT para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro, já que Lula, no momento, não está liberado pela Justiça. Você se lembra que, após Lula ser impedido de concorrer pela Justiça Eleitoral lá em 2018, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, foi o escolhido para representar o partido na disputa. E Haddad foi para o segundo turno, conquistando 47 milhões de votos contra 57 milhões de Jair Bolsonaro, que concorreu pelo PSL. Nosso convidado é o professor Fernando Haddad. Boa noite, Haddad. Seja bem-vindo à Band de Minas. Boa noite, Inácio. É um prazer muito grande estar com vocês. Murilo, Orion, muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E atuando ao meu lado, também como entrevistadores, temos o nosso diretor de jornalismo, Murilo Rocha. Obrigada pela presença mais uma vez, Murilo. Boa noite, Inácia. Queria agradecer ao Fernando Haddad por aceitar o nosso convite. Boa noite, Orion. E compondo esse nosso trio de entrevistadores, Orion Teixeira, nosso comentarista de política. Boa noite, Orion. Boa noite a todos, Inácio, Murilo, professor Haddad, prazer. Haddad, eu quero começar entendendo as suas andanças aqui por Belo Horizonte, você que está sendo apontado como nome forte do PT e escolheu Minas Gerais, especialmente a capital, para começar as suas conversas, digamos, as suas alianças. Tem conversa com o prefeito Alexandre Calil, com outras lideranças também políticas da região, e eu pergunto se já dá para a gente falar aí de uma dobradinha PT-PSD, Haddad-Calil, como é que está isso? Não, na verdade, a intenção nossa foi a seguinte: nós olhamos para 2022 e vimos que estava muito distante. Olhamos para os problemas que a população está enfrentando e verificamos que eles estão muito intensos agora. E nós elaboramos um plano de reconstrução nacional para aplicação imediata. Não é um plano de governo para 2022, é um plano de atuação, inclusive para o governo Bolsonaro, se quisesse fazer uso dele. Um conjunto enorme de ações, são mais de 200 páginas de programa, que inclusive está sendo distribuído para que seja criticado, para que a gente possa elaborar um plano ainda melhor para o ano que vem. E eu entendo que os prefeitos, sobretudo das capitais, das grandes cidades, eles têm uma visibilidade nacional, eles têm condição de ajudar o Brasil a encontrar o rumo para fora dessa crise em que nós estamos imersos, inclusive por responsabilidade do atual governo. E o Calil tem sido uma voz, eu diria, de oposição ao descaso do governo federal, sobretudo em relação à pandemia. Então a ideia é essa, a ideia é conversar com lideranças para além do campo progressista, mas que tenham um compromisso com uma agenda civilizada, uma agenda de tolerância, de compreensão da diferença, que é uma coisa que tem sido aplicada aqui em Belo Horizonte. Isso que eu queria entender um pouco, professor Haddad. Qual que é esse ponto comum que você vê nesse momento, você, o PT, em relação a Alexandre Calil? Lembrando que ele até nas eleições do ano passado, sempre que pode, ele faz críticas à PT, à PSDB, aos partidos que ficaram muito tempo no poder. Qual que é esse campo comum aí, qual que é esse ponto de conexão que você busca ao se aproximar de Alexandre Calil? Murilo, eu entendo que o governo Bolsonaro é um governo de extrema-direita. Ele é tratado assim e retratado assim pela imprensa internacional e pelas forças políticas nacionais, não é? Um veículo ou outro ameniza esse extremismo, um veículo ou outro de comunicação, mas a maioria já compreendeu que sim, é um governo extremista de direita. Portanto, todas as forças políticas estão à esquerda do Bolsonaro, de alguma maneira. Até a direita está à esquerda do Bolsonaro. O que isso permite construir? Permite construir um segundo turno em que a ciência, a cultura, a tolerância, os direitos humanos, a educação, a ciência estejam em primeiro plano, a democracia estejam em primeiro plano. Então, se nós conseguirmos construir um entendimento de que nós podemos ter um representante no segundo turno de todas as forças que se opõem ao Bolsonaro, eu acho que o caminho para retomar o desenvolvimento em bases de justiça social, de mais tolerância, vão estar dados. Só te interromper, então, claro. Essa era uma pergunta mais que eu ia deixar para frente, mas então frente ampla no primeiro turno, pelo que o senhor já fala, impossível, né? O senhor já fala em um segundo turno de união. Eu não considero realista nós imaginarmos que nós vamos todos chegar num nome só.
quando nós temos 2 turnos. Nós não estamos nem na situação americana, que você só tem 2 grandes partidos, e nem na situação de países pluripartidários com um turno só. Nós não estamos nessa situação. A nossa situação brasileira é pluripartidarismo com 2 turnos. Quando você tem essas 2 coisas conjugadas, é natural você ter mais de 2 candidatos no primeiro turno. Mas o PT vai se esforçar? Não precisaríamos ter 13 candidatos, como em 2018. Foram 13. Podemos ter menos candidatos. No que depender de mim, teremos menos candidatos do que em 2018. Mas acho irrealista imaginar que só teremos um candidato de oposição ao Bolsonaro. Muito difícil construir uma agenda comum. Agora, podemos construir para o segundo turno, sim, uma agenda comum. Porque aí temos o interesse em derrotar o extremismo no Brasil. Mas ainda no primeiro turno, ainda que não haja um nome único, haverá um esforço do senhor, do PT, para unir mais partidos de esquerda? Eu acho que não só de esquerda, eu acho que nós podemos ter uma frente progressista, nós podemos dialogar com setores mais ao centro, mas que tem uma preocupação social, né? PDT e PSB estão dentro dessa filosofia, vamos dizer assim, e há uma direita civilizada, né? Que vai procurar uma alternativa, né? E agora, essa direita civilizada está ficando muito pequena, porque uma parte da direita está indo para o guarda-chuva do bolsonarismo. Então nós temos que nos preocupar em colocar a democracia em primeiro lugar e a justiça social, porque essas 2 coisas se combinam. Como é que você vai manter a democracia com os níveis de desigualdade intoleráveis que nós estamos vivendo hoje? Com falta de vacina, com falta de auxílio emergencial. Agora estão querendo tirar dinheiro da saúde e da educação como chantagem para voltar a pagar o auxílio. Mas tirar da saúde e educação para sempre, para pagar 4 parcelas de auxílio em 2021. Então, estão acontecendo coisas no Brasil que são inaceitáveis. Então, nós estamos com o chamado bloco na rua, porque quando eu venho a Belo Horizonte, eu converso com muita gente, eu converso com forças políticas, com quem eu mantenho convívio há 20 anos. O PT não é um partido que nasceu ontem. Nós governamos com ampla maioria, né, das forças políticas, algumas foram depuradas, e a gente tem que agora reconstruir aquilo que foi destruído. Professor, a cantora Tereza Cristina encerrou uma entrevista emocionada nessa semana, pedindo a união do centro até a esquerda, pedindo essa união para enfrentar o monstro, né? O senhor acha que essa pulverização de candidaturas aí pode favorecer, facilitar a Bolsonaro, que deve ser candidato à reeleição, e por esse raciocínio ele já deverá estar no segundo turno pela popularidade ou pela aprovação que ele tem tido nas pesquisas? Olha, se a eleição fosse hoje, ele estaria no segundo turno com 1 ou 5 candidatos de oposição. Na minha opinião, se a eleição fosse hoje, né? Agora, eu compartilho totalmente o sentimento da Tereza Cristina, quando diz o seguinte: olha, nós temos que derrotar esse projeto. E como a eleição se dá em 2 tempos, nós temos que aproveitar os 2 tempos a nosso favor. Né? O que significa isso? Reunir o maior apoio no primeiro turno, mas mais importante que isso é estabelecer as regras do segundo turno. É considerar que o país está acima dos interesses partidários. E aí fazer como, por exemplo, eu vou citar o caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós tentamos a todo custo transformar o Freixo no candidato da oposição ao Crivella. Não foi possível. Né? Razão pela qual Benedita, Benedita, que participou da eleição pelo PT, e o Freixo, que não concorreu, não estavam no segundo turno. Mas foi o Eduardo Paes, que é do DEM. Mas é uma pessoa que mantinha com o PT e com as forças progressistas um diálogo. Não era um fundamentalista como o Crivella, né? Que chegou a ameaçar o Eduardo Paes de prisão. E veio a ser preso 2 semanas depois da eleição. Então é uma coisa tão absurda o que aconteceu, insólita. Mas nós fizemos o gesto de dizer: olha, não dá, Crivella. Não dá para
extremismo, fundamentalismo, uso da religião na política. Não é assim que se faz política. E conseguimos ali, na minha opinião, uma solução que não foi a da minha preferência. É isso que a gente tem que entender. Nem sempre a solução é a da sua preferência. Mas se você conseguir evitar um mal maior, no caso Crivella e Bolsonaro, acho que o Brasil começa a olhar, né, para alguma luz, né, no horizonte. Hoje a gente não enxerga essa luz. O senhor imagina muitos outsiders na próxima candidatura, aí, na próxima eleição para 2022 para a presidência? Tipo Luciano Huck, é um nome aí que não é da política, que já se apresenta, né? não confirma, mas ele já se anuncia, como tivemos nas eleições anteriores, em que muitos nomes fora da política mexeram com a cabeça do eleitor, a gente pode dizer até assim. vencer as eleições, né? Oi? Até vencer as eleições, né? Temos Romeu Zema, o próprio Calil, né? Eu estou falando só das presidenciais, mas com certeza nos que estados esses nomes foram fortes. Vira insider no dia da posse, né? Então, essa ilusão, né, de que existe o outsider, ela é falsa, porque existe um sistema político. Né? A não ser que fosse um ditador, né, que acaba com o sistema político, mas se você está elegendo uma pessoa, ela vai integrar o sistema político. Ela começa a depender de alianças para formar maioria na Câmara Municipal, na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado. Ela começa a ter que compor equipes. Os partidos não dispõem de quadros para todas as pastas. Você tem que escolher especialistas de várias matrizes ideológicas, até muitas vezes, que compõem um governo mais representativo da sociedade. Então não funciona assim. E não existe essa coisa, ser um apresentador de TV é um outsider. Ele vai ter que escolher o partido dele, ele vai ter que escolher o programa dele, ele vai ter que escolher os parceiros dele. Ele tem uma história política. Ele apoiou o Bolsonaro, no caso do Huck, assim como o Dória, que era um outsider em 2012, hoje é o cara mais insider do mundo, né? E apoiou o Bolsonaro também em 2018. Então, você veja que você vai prestar contas da tua vida quando você se apresenta na vida pública. Então, desde que eu nasci até hoje, minha vida está ali, toda exposta, tudo que eu fiz, quem eu apoiei, com quem eu me aliei, quais as medidas que eu tomei, o que eu priorizei na minha vida. Priorizei o que na minha vida? Estudar, ensinar, ganhar dinheiro. O que eu fiz da minha vida até aqui? Para poder pretender ser o chefe da nação. É muita coisa liderar uma nação de 212 milhões de habitantes. Então, essa ideia de outsider, eu acho que o povo vai começar, será que é isso mesmo? Será que a experiência não conta? Será que o currículo não conta, o histórico da pessoa? O que ela já entregou? Será que isso não conta para escolher o presidente da República? Que diga o eleitor, né, Haddad? Que diga o eleitor. Agora, Haddad, nós estamos falando muito do Bolsonaro, mas você tem uma missão muito árdua, que é enfrentar os próprios fantasmas do PT. Nos últimos anos, considere-se justo ou não, mas o partido teve associado a vários escândalos de corrupção. É considerado um partido muito dependente da figura do ex-presidente Lula, ainda é visto assim, que o Lula, vamos dizer, ainda que comanda o partido. Então, e o eleitor, né, disse uma resposta muito contrária ao PT, inclusive nas últimas eleições até municipais. Aqui em Belo Horizonte, uma capital com tradição petista, o candidato Nilmário Miranda, que é um quadro histórico do PT, teve 1,88% dos votos. Então, como reconstruir esse discurso do PT, essa imagem do PT? Como fazer esse trabalho? Olha, é um trabalho árduo de reconstrução de reputação, porque eu não tenho dúvida de que houve um grande movimento, e não apenas por razões internas ao PT, mas externas ao PT, uma ação clara de destruição da imagem do partido. Hoje você vê as mensagens trocadas pelos integrantes da Força Tarefa de Curitiba, e eu estou falando da Força Tarefa de Curitiba, não estou falando que eu não tenho prova nenhuma contra nenhum integrante do Ministério Público, então não falo da instituição, eu estou falando de um grupo que trocou mensagens que vieram a público e que são escandalosas. A mensagem que nós lemos essa semana diz o quê? Olha, o sítio e o triplex não dá para pegar o Lula, nós temos que ir para cima dos filhos. Isso é um procurador falando uma coisa dessa. Reconhecendo que eles não tinham evidências em relação ao sítio e ao triplex, e que teriam que ir para cima dos filhos do presidente sem nenhum indício de nada
para alcançar o presidente. Então, nós estamos falando, então eu reconheço, houve uma orquestração, e não que nós não tenhamos cometido erro, não é isso. Teve gente no PT que errou e pagou, teve gente que pagou sem ter errado, teve também, como a história está comprovando, como tem gente, muita gente de outros partidos, que ainda nem foi chamada a dar explicações sobre os seus escândalos. Só o PSDB tem 7 ex-governadores respondendo a processos judiciais. Não sei se são inocentes ou culpados, alguns até acho que são inocentes, já disse isso publicamente, mas, enfim, não são chamados a responder pelos seus atos publicamente. Então, há um trabalho de reconstrução a ser feito e eu acho que nós começamos em 2018 esse trabalho de reconstrução. Em 2016, eu acho que foi o pior momento do PT. Em 2018, começamos a reconstruir. Hoje, temos muito mais condições de nos apresentar à luz de tudo que foi revelado. Eu vou pedir para você segurar a sua próxima pergunta, Orion. Nós vamos abrir o segundo bloco com ela, tá bom? Porque eu preciso agora fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa Entrevista Coletiva e dentro de alguns minutinhos estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje recebe o ex-ministro da Educação e ex-prefeito da maior cidade do país, São Paulo, que começou por Minas Gerais as suas andanças pelo país em busca de estruturar, quem sabe, uma candidatura à presidência da República. E conforme prometido, Orion Teixeira faz a primeira pergunta deste bloco. Muito bem, professor. Falamos aqui há pouco das redes sociais, né, que é um desafio para a comunidade política e para todos, inclusive para o PT, que parece que tem dificuldade em fazer esse tipo de comunicação. Qual que é o problema? Falta de habilidade, não valoriza esse espaço de comunicação com a opinião pública ou só faz sucesso ali numa questão de caráter, ou seja, recorrendo a fake news e agressões? Acredito que não. Você pode fazer bom uso da rede, tem gente que faz bom uso da rede, mas sim é uma dificuldade aprender a lidar com a rede, né? O PT é um partido muito presencial, é um partido de assembleia, é um partido de centro acadêmico, de DCE, de universidade, de igreja, né? As comunidades eclesiais de base, aquelas reuniões, aquela mística, né? Aquela cantoria para iniciar uma fala, para iniciar um discurso. Tem uma cultura do PT que é muito presencial, que está na base da formação do partido. A migração para as redes sociais, ela não foi natural no PT, não está sendo natural no PT. Eu mesmo me penitencio ter demorado muito a entrar em rede social. Eu não via aquilo como 140 caracteres no começo, né? 140 caracteres, o que eu posso ter para dizer numa frase tão curta, né? Ainda mais sendo professor, escrevendo artigo, livro. Mas você tem que se adaptar à novidade, saber que aquilo é um instrumento que inclusive pode fazer mal, quando mal utilizado, pode desinformar e tem desinformado. Infelizmente, as pessoas nessa pandemia foram muito desinformadas por apoiadores do governo, criaram um problema maior do que seria razoável, já era grave, se tornou gravíssimo no Brasil, 240, 250 mil mortos. As projeções iniciais eram de 70 a 80 mil mortos no Brasil. E o governo fazia pouco caso dizendo que não ia passar de 1.000. Então a rede social ela pode ser, sim, um instrumento benéfico, mas ela também tem sido usada, mal utilizada, para propagar notícias falsas, para propagar desinformação sobre as pessoas. Mas eu penso que também o Judiciário acordou, né? Acordou para isso, não só em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas em relação às pessoas. Tem muita gente sendo indenizada, né, em processos judiciais por disseminar fake news. E nós vamos chegar num equilíbrio. Isso vai levar ainda algum tempo, não vai ser para já. Mas as próprias plataformas também estão concluindo que mundo eles querem construir. Eles querem construir um mundo melhor pela interação, pela comunicação, ou permitir que aquilo seja usado para eleger déspotas, tiranos, populistas, né? Ou então para destruir reputação de empresas. Nós não podemos aceitar isso.
É tão difícil construir reputação. Como é que você vai admitir que um tweet destrua uma reputação? Então, eu acho que as plataformas, o Poder Judiciário, os usuários estão aprendendo a lidar com isso. Mas sim, nós temos muita dificuldade ainda em lidar. Mas vamos chegar num equilíbrio. Nós vamos aprender e as redes também vão se depurar, por assim dizer. Tarde, eu quero trazer agora um assunto que é da economia, da política econômica exatamente, que é o assunto do momento, que foi a mudança na troca de comando da Petrobras por decisão do presidente Jair Bolsonaro. Na sua visão aí, como candidato que poderia ter sido eleito, como candidato que provavelmente deverá ser nas próximas eleições, como é que se avalia essa decisão que está sendo entendida pelo mercado financeiro como uma baita de uma interferência que reduz, e assim como reduziu, o valor de mercado da Petrobras? Olha, quando o Bolsonaro avalizou, ainda no governo Temer, né, pela escolha do Guedes, a política de preços da Petrobras, atrelando os preços domésticos ao dólar, ele disse o seguinte: sociedade, gás, diesel e gasolina vão variar de acordo com o dólar. O que aconteceu com a ação da Petrobras? Ela subiu por uma simples razão: o acionista vai ganhar mais. Ele disse, o acionista da Petrobras vai ganhar mais dinheiro porque os preços vão variar de acordo com o dólar. Quando você muda a política abruptamente, e aí há rumores de que não foi só o preço dos combustíveis, mas também não ter colocado dinheiro em algumas emissoras amigas do governo, né, que tenha derrubado o presidente da Petrobras, você gera um pânico no mercado porque você não sabe qual é o rumo do governo. O que esse governo quer? No nosso tempo, os preços tinham um grau de atrelamento com os preços internacionais, mas nós fazíamos sempre um colchão de amortecimento para que não tivesse impacto na vida das famílias, né? No preço dos alimentos, que é transportado por caminhão a diesel e assim por diante. Por isso que os preços no nosso tempo eram metade dos atuais, porque nós tínhamos um tipo de política, inclusive de subsídio ao gás, que, na nossa visão, deveria compor a cesta básica. Tem muita gente cozinhando a lenha porque não tem R$100 para comprar um botijão de gás. É isso que está acontecendo hoje. O problema do Bolsonaro é que ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer sobre nada. Por exemplo, na pandemia, é cloroquina ou é vacina? Na economia, é auxílio emergencial ou não auxílio emergencial? Na saúde e educação, é pôr mais dinheiro ou tirar dinheiro? Nas relações internacionais, é o amor aos Estados Unidos ou o amor ao Trump, que é uma pessoa que perdeu as eleições? Nós estamos sem rumo, nós estamos sem projeto. E isso tende a acarretar mais problemas para o Brasil. Por isso que é tão importante a gente, com muita antecedência, discutir projeto para o país. Para chegar em 2022 com uma coisa com começo, meio e fim, para recuperar esse país. Eu até perguntar sobre isso, porque o senhor está falando, fez várias críticas, outros candidatos, pré-candidatos têm feito também essas críticas, mas o presidente tem um núcleo duro aí de 30% a 35% de eleitores, inclusive parte desses eleitores integravam inclusive a base do PT e migraram. Ou seja, ele tem um discurso, concorde ou não, que atinge inclusive a base da população. Como fazer para mudar isso? Qual que esse meio já fiz essa pergunta, mas queria reforçar. Assim, qual que é o discurso que tem que se ter ou tem que se abandonar esse eleitor e buscar o eleitor que ainda não compõe esse núcleo duro? Olha, primeiro, a base do PT que migrou é aquela que apoiou todos os governos, desde a redemocratização, que é o Centrão. O Centrão apoiou Sarney, apoiou Fernando Henrique, apoiou Lula, apoiou Dilma e está apoiando Temer e Bolsonaro, todos os governos. Então, migrou porque migra para apoiar governo e ocupar espaço. É a prática desses partidos. E eles dizem isso. A gente ajuda os governos. Essa é a nossa missão, ajudar o governo que ganhou a eleição. Não tem no mundo nada parecido, mas tem no Brasil, porque aqui é o país das jabuticabas, né? E aqui tem isso. Agora, o Bolsonaro, ele é a primeira vez que a extrema-direita se apresenta eleitoralmente e tem voto. Isso aconteceu na época do Plínio Salgado, na eleição do Juscelino, que teve 10% dos votos, que a gente imaginou que é o que ele fosse ter em 2018.
E por toda essa debacle que o Brasil viveu, ele ganhou a eleição. Hoje a extrema-direita tem um canal de comunicação. Na minha opinião, o Bolsonaro será derrotado em 2022, mas a extrema-direita ela pode ter uma vida mais longa. Ela pode participar da vida nacional por mais tempo, para além do Bolsonaro. Orion, última pergunta curta com uma resposta de cerca de 40 segundos, por favor, Haddad. Professor, o Bolsonaro disse, continua dizendo, depois de 10 dias, né, que a situação no Brasil será pior do que nos Estados Unidos caso o voto impresso não seja aprovado, resgatado, né? Isso é um trabalho para a oposição barrar ou tem que, dependendo de instituições importantes como o STF tem feito? Não, dependemos de instituições, mas não resta dúvida. O Bolsonaro vai seguir a cartilha do Trump até o fim. E por isso ele vai ser derrotado. Mas o estrago aqui será maior, porque nós não temos uma democracia tão sólida como temos nos Estados Unidos. Então é bom botar as barbas de molho, porque a coisa tende a se agravar no Brasil. Tá certo, a gente vai encerrar por aqui. O tempo é curto para muitas perguntas, apesar de ser um programa de 30 minutos. Haddad, eu quero agradecer a sua presença aqui e contar com essa oportunidade outras vezes. Obrigado, Inácio. Muito obrigado. Murilo, eu quero agradecer também a sua parceria mais uma vez. Obrigado, Inácio. Quero agradecer ao professor Fernando Haddad por aceitar o nosso convite. Orion, mais uma vez juntos, obrigada também. Foi um prazer. Boa noite, obrigado. Boa noite. Bom, e a você de casa também o nosso agradecimento. Encerramos por aqui, todo sábado, você sabe, às 18h50, sempre temos um assunto de interesse dos mineiros aguardando você aqui. Obrigada pela audiência e até semana que vem.